A construção de uma sociedade urbanizada é realmente você entender que o processo da urbanização manifestou-se de forma diferente, já disse isso, entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Nos países desenvolvidos, e é claro, o destaque se faz para o continente europeu, porque lá você tem o palco da primeira revolução industrial. O processo ele foi mais lento, ele foi mais gradativo e, como eu disse, a relação que nós fazemos com a industrialização, tá? Então, a Europa levou praticamente um século, né, dentro desse processo de urbanização. Então, houve um crescimento gradativo das cidades e dos serviços que eram ofertados, portanto, à população. Já nos países subdesenvolvidos, a urbanização ela surgiu praticamente sem um apoio muito específico da atividade industrial e a um ritmo totalmente diferente. Ou seja, nos países subdesenvolvidos, a urbanização ela foi rápida, ela foi acelerada. Quando você tem um crescimento rápido, o que você tem na realidade é um inchaço, é um inchamento. E isso realmente foi o que aconteceu nos países subdesenvolvidos. Só usando o Brasil como exemplo, tá? Aqui no Brasil, a urbanização ela ocorreu em apenas uma década. Enquanto lá na Europa foi necessário um século, aqui no Brasil, a exemplo de um país subdesenvolvido, tá? Ela aconteceu em apenas uma década. Então, claro que isso, né, define uma diferença significativa, né, considerando-se problemas urbanos principalmente, conforme nós vamos aí na sequência entender. No gráfico você vê a evolução do crescimento da população rural e urbana. Então você pode perceber que próximo aí a 2010, né, você tinha uma população urbana em crescimento, mas a população rural ela ainda estava, né, acima. A partir desse ponto, você já vê um ritmo cada vez maior de crescimento da população urbana e o que você vê é uma curva de redução da população rural. Então, conforme eu disse, né, hoje nós temos uma grande concentração de pessoas no ambiente urbano. E é interessante porque quando a gente fala do espaço urbano e do espaço rural, né, quais são as atividades que nós temos, né, envolvendo esses dois espaços? No espaço rural, normalmente você relaciona as atividades do setor primário, né? Como eu já disse, a agricultura, a pecuária, o extrativismo, tanto animal, vegetal, como também o extrativismo mineral. Então, são as atividades primárias. O espaço urbano, você tem as atividades do setor secundário, que é o setor da indústria e da construção civil, e você tem hoje os setores terciário e quaternário, que são os setores de prestação de serviços. Tá? Mas é interessante, né, destacar que no espaço rural nós também já estamos observando atividades que fazem parte do setor terciário. É o caso aí do turismo, né, do lazer. São atividades relacionadas à cidade, ao setor das cidades, mas que você vê, né, ocorrendo, portanto, no espaço rural. É uma forma, inclusive, né, uma alternativa, inclusive, de rendas, né, envolvendo investimentos em áreas que até então, né, houve uma saída grande de pessoas lá do campo e, de repente, a própria modernização tirou muito trabalhador do campo. Né? Atividades essas que estão fazendo com que essas pessoas ainda permaneçam no espaço rural. É interessante, né, como a tecnologia e a modernidade fazem uma diferença, criando, né, ou provocando uma interdependência cada vez maior do espaço rural e do espaço urbano. Veja, por exemplo, a questão envolvendo as telecomunicações. Né? A telecomunicação promoveu uma integração muito grande entre a cidade e o campo. Por quê? Ora, mesmo no campo, hoje, você tem condições de assistir filmes, noticiários, né, novelas, propagandas que são transmitidas pela TV. Esses programas passam
não é? Tanto para o homem do campo como para o homem que vive na cidade, ou seja, a tecnologia levou isso até o campo. Então, dentro desta modernidade, a integração ou a interdependência do espaço rural e do espaço urbano é cada vez maior. Então, hoje a diferença realmente entre esses dois espaços, ela é quantitativa, entendendo que no campo nós temos uma quantidade menor de pessoas e que na cidade nós temos, né, uma concentração maior delas. Em relação ao trabalhador do campo, né, a saída desse trabalhador lá do campo. Nos países desenvolvidos, a saída deles foi estimulada pela oferta de emprego nas cidades e pela mecanização, é claro, do campo, né, pela mecanização das atividades primárias. Nos países subdesenvolvidos, além da mecanização que chegou lá no campo, tirando a oportunidade, o que nós temos nos países subdesenvolvidos é uma questão, né, da estrutura fundiária, né, da grande concentração da propriedade rural nas mãos de poucas pessoas. Podemos até dizer que esse é um dos principais fatores de expulsão do trabalhador do campo, não é? Porque ele foi perdendo as oportunidades, foi perdendo praticamente o trabalho e foi sendo, né, suprimido pelo grande proprietário, pelo grande latifundiário. Tá? Então, nós temos uma quantidade muito grande de pessoas, né, que vão para as cidades em busca de trabalho, de emprego, não é? Não conseguem, é claro, porque não tem uma formação especializada para isso e acabam, não é, caindo muitas vezes em atividades de subemprego, são as atividades informais. Mas isso tudo, né, acaba sendo, como eu disse, uma consequência do processo da urbanização. Então, as consequências, elas sempre vão ser mais graves nos países pobres. Né? Por quê? Porque nos países subdesenvolvidos, a condição social, não é? Grande parte da população tem uma condição de vida muito baixa, muito precária. Não existe uma política agrícola que seja eficiente, né, para beneficiar o pequeno produtor, por exemplo, né, ou até o médio produtor, para que ele permaneça no campo. Então, a falta de política nesse sentido faz muita diferença. A falta de investimento em infraestrutura urbana, porque à medida que existe essa transferência, se a cidade não está preparada para receber esse contingente humano, é claro que os problemas vão se agravando. Tá? Todo e qualquer tipo de contradição, né, urbana se define. Né? A degradação ambiental, nós sabemos muito bem, né, não existe, não é, uma estrutura urbana adequada. A cidade, ela representa uma segregação social muito grande, o que justifica a ocupação de áreas que nunca deveriam ser ocupadas, uma exploração intensa, né, do solo urbano. A questão envolvendo trânsito, transporte, não é? Não há um transporte público que seja suficiente para atender todas as necessidades dessa população. No processo de urbanização, é muito comum ocorrer a periferização, né, que seria a expansão do centro para a periferia, tornando as distâncias maiores entre as habitações das pessoas, né, e o trabalho que elas conseguem muitas vezes. Então, a necessidade de deslocamento, não existindo um transporte público que seja suficiente, então entenda, né, o uso do transporte individual, que são os carros. Muita violência, uma violência extrema, é o que nós observamos, não é? Porque falta muita oportunidade para as pessoas. Sujeira, né? Muita poluição, tanto a poluição de solo, poluição de águas, poluição do ar. Lixo, um dos mais graves problemas, né? A quantidade de lixo gerada, a quantidade de lixo produzida no ambiente urbano. E no momento principal que nós vivemos, né, moçadinha, que a modernidade, a tecnologia, a era dos descartáveis, nós produzimos muito lixo, né, e hoje está faltando espaço para armazenar esse lixo. Né, lembrando aí dos lixões, dos aterros sanitários, da dificuldade, sim,
de você ter, né, os locais específicos, né, e controlados para que esse lixo possa ser armazenado, já que nós não temos em muitos países, principalmente nos países subdesenvolvidos, uma política, né, que possa manifestar um programa eficiente, né, de reciclagem de todo esse lixo produzido. Mas enfim, né, essa é a situação.